Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse aqui é o Essa Vai Render. A primeira temporada foi com a Sabrina Sato e com o Leandro Martins. E agora, a segunda temporada. Eu não vou contar pra vocês, viu? Não vou contar pra vocês. Aliás, vou contar pra vocês só no final aqui dessa aula. Afinal de contas, vocês sabem, né? Quando eu me prontifico para passar conteúdo para vocês, ou é o melhor conteúdo, ou então eu fico em casa e não faço nada. Então, olha, vou dizer, são 4 programas e 3 lives, mas eu não vou contar ainda, só vou contar no final, exatamente porque eu quero que você fique aqui comigo. Essa Vai Render é um programa do Banco Modal, que eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte, né? E tem todo o esforço de um time maravilhoso de marketing, do meu time junto. Então, gente, a gente fez isso pensando exatamente para você organizar a sua vida financeira. Então, ó, nessas 4 aulas, o que a gente vai falar? Como sobrar dinheiro para você no fim do mês. Ai, Camila, amém, amém! Por quê? Já não aguento mais chegar lá na conta e ver aquele número vermelhinho, pelo amor de Deus. Eu não vou nem começar a entrar na aula, mas é o meu dever, a minha obrigação, afinal de contas. Eu sou uma investidora, mas eu, antes de mais nada, há 20 anos atrás, eu tive que aprender como que eu organizava, como que eu me organizava financeiramente para eu poder arriscar e fazer o que todo mundo fala, agora até ficou meio banalizado, né? O dinheiro, trabalhar para você, é tudo muito lindo. Mas se você não tiver disciplina, me desculpa, você não vai conseguir. Então, olha, a gente vai falar também como você vai separar suas finanças pessoais das finanças da sua empresa. Eu costumo dizer, quando você começa a misturar, é o início do fim. E técnica para você fazer o seu dinheiro trabalhar para você, que eu disse. O Essa Vai Render é para você que quer quebrar o tabu que botaram na sua cabeça de que lidar com o dinheiro é difícil, ou só quem é muito rico, né, consegue. Os ricos, eles aprenderam que o caminho é você economizar da forma correta, é você arriscar também, mas antes de mais nada, é você viver uma vida que seja compatível com a sua realidade. Afinal de contas, né? Que a gente adora falar, né? E principalmente agora para postar, e a gente posta, a gente faz exatamente isso, a gente posta para quem? Para quem a gente não gosta, uma vida irreal. Hoje mesmo eu fiz um post mostrando que eu tava lá passando a minha roupa. Ah, quer dizer então que eu vou ser uma coitadinha? Óbvio que não. Ora, mas se eu tô num hotel, a minha blusa tava amassada porque veio na mala. Quer dizer que eu não tenho... Claro que eu tenho meu time, mas o que vai me custar se eu puder fazer isso? Por que eu tô querendo dizer isso pra você? Porque talvez você esteja aí pensando, ah, é muito fácil, né, botar a Camila, né, ela senta lá naquela cadeira do Shark Tank Brasil. Mas eu gosto de mostrar para vocês o meu dia a dia, para vocês verem que esses momentos aqui são os momentos de glamour, mas o meu dia a dia é um momento bem diferente disso. E momentos de glamour são efêmeros, pessoal. E eu estou dizendo que para você controlar o que você gasta, antes de mais nada, você precisa desenvolver a mentalidade, ou seja, de dentro para fora. Eu posso falar aqui o que for, posso trazer os maiores especialistas que, aliás, vão vir aqui, né? Mas se você não entender que isso é uma necessidade para que você sinta cada vez mais segurança para você arriscar, para você cada vez mais pensar em fazer o dinheiro trabalhar para você, se você não entender isso, eu vou falar, volta sem casinhas. Aliás, eu vou até falar para vocês, e desculpa que eu vou ser dura, o Essa Vai Render não vai ser para você, porque aqui é para quem quer fazer a diferença. Aqui é para você que está no meu canal do YouTube, para você que está no meu Instagram, mais de 810 mil pessoas que me escrevem falando, Camila, eu já não aguento mais a minha vida do jeito que está, sem eu conseguir pensar como que eu guardo dinheiro, ou no que eu invisto, ou o que eu faço para o meu dinheiro render. Mas o Essa Vai Render também é para você que é empreendedor ou empreendedora e está precisando entender como que você precisa melhorar as finanças da sua empresa e suas finanças pessoais. Vou contar um segredo para vocês. Aliás, não é segredo não. Quando eu vou lá analisar as empresas, seja no Shark Tank, seja
via G2 Capital, via GAA, seja via minha holding, uma das coisas para mim que são mais importantes eu analisar, eu pedir as certidões negativas do empreendedor também. Porque ali eu estou começando a observar qual é o seu comportamento com o dinheiro. Uma vez eu tive uma gestora que trabalhou comigo e ela sempre se endividou muito. E num determinado momento eu não olhava para isso, eu confesso que eu não olhava para isso, até eu descobri um pouco da realidade. Porque ela entendia, ela foi criada lá atrás, vendo o pai e a mãe se endividarem e fazer dívida em cima da dívida. E dívida em cima da dívida é o quê? É um tsunami. Mas vocês entendem que o comportamento vem antes? E via de regra, se você tem um comportamento, ou seja, e eu estou falando do comportamento né? Tem a ver com neurociência, mas tem a ver também um pouco com a economia comportamental. Tem a ver um pouco como que você se comporta, como que você entende o valor do dinheiro. Quantos de vocês ouviram que, ai, não, ter dinheiro é sujo? Ah, não, essa pessoa só tem dinheiro porque ela fez alguma coisa errada. Quando, na verdade, todas essas frases, muitas vezes, foi o que te ensinaram lá atrás. E são crenças. Eu posso dizer, todas as pessoas bem-sucedidas financeiramente que eu conheço, porque não necessariamente sucesso tem que estar atrelado ao dinheiro, mas todas as pessoas bem-sucedidas financeiramente que eu conheço são pessoas poupadoras. Ah, Camila, então quer dizer que a pessoa não pode aproveitar a vida? Deve. Isso não quer dizer que ela não aproveite. Ela deve aproveitar. Ela chegou num patamar, eu aproveito a minha vida. Vocês me viram nas Maldivas, eu moro num lugar legal, eu gosto de carro, eu gosto de jantar bem, mas isso não foi sempre. E também não é sempre todos os dias da minha vida. E essas pessoas, acreditem, são pessoas que gostam de aproveitar, mas entenderam o poder de lapidar. Nossa, lembrei de lapidar patrimônio. Lembrei da minha faculdade de Direito, que falava muito isso. Você que quer assumir o controle da sua vida e entender cada vez mais como que você pode rentabilizar melhor. Para você que é intraempreendedor, ou seja, você trabalha dentro de uma empresa e você lida com as mesmas questões que eu lido à frente dos meus negócios. Você lida com produto, serviço, você lida com time. Você tem que fazer acontecer. Então, acredite, você é um empreendedor, só que você é um empreendedor dentro de uma outra empresa. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o índice, olha isso aqui, gente, o índice de endividamento das famílias atingiu o maior patamar histórico. Ou seja, 67,5% em abril de 2021. Você, possivelmente, já esteve ou está aqui. 7 em cada 10 famílias declaram estar endividadas, tá? Tá lá a fonte, viu, gente? Não tirei isso da minha cabeça. Sabe por quê? Mau uso do cartão de crédito, que foi o principal motivo apontado para o superendividamento. Porque tem lá, aqui, ó, coisa linda, né? O que você faz? Gasta. Gasta. E aí quando vem a sua amiga e fala assim, ai, tira aqui no meu cartão. Lembrei lá quando eu estava no operacional lá da Farani Café, da Farani Fresh Food, chama, tira aqui no meu cartão, eu te pago. Quando? Nunca. E aí, gente, associa superendividamento com impacto da pandemia, que foi citado em segundo lugar, seguido do desemprego. Então, você que está aí desanimado, achando que esse ponto da virada, ou essa vai render talvez não seja para você, eu quero dizer que você tem aí um sabotador que nesse momento agora, ele está falando aqui na sua cabeça, ah, mas isso não vai dar certo para mim. Vai. Porque eu vou te ensinar quais são os sabotadores financeiros que você tem ou pode ter e como que você vai agir para você enfraquecer esses sabotadores. Mais um eu já posso te adiantar, que é o crítico. Todos nós temos. Que, aliás, é um livraço que eu falei muito no Código dos Tubarões. Dei essa aula, que é o livro que se chama Inteligência Positiva. E aí, ó, você pode ser uma dessas pessoas que estão doidas para sair do sufoco e não sabem como. E você também pode fazer parte do time que,
Presta atenção. Eu quero saber como que eu faço para sobrar dinheiro no final do mês. Eu preciso me organizar financeiramente, mas eu não sei por onde eu vou começar. Eu quero aprender sobre investimento. Ai, mas acho tudo difícil. Ou eu tenho dúvida se eu pago minhas dívidas ou se eu começo a investir. Eu não sei como separar as minhas contas pessoais das contas da empresa. Aí sabe o que eu fiz? Aliás, eu e meu time, tá? Porque eu não sou nada sem meu time e eu sempre acreditei que trabalho é um trabalho de time. Aliás, se você tem empresa ou se você trabalha dentro de uma empresa, aproveita a força do seu time. Vou dar uma dica que não tem nada a ver com educação financeira, mas que envolve, tá? Não pensa que as pessoas do seu time vão ler a sua mente. Não é isso? Isso eu entendo. Ela fala, o fulano. Você precisa estar envolvido minimamente na capacitação dessa galera. Essa é uma das maiores dicas que eu posso compartilhar com vocês. Eu invisto muito. Ah, Camila, quer dizer que você faz isso sempre? Não. Mas boa parte do meu tempo. Mesmo quando eu vou passar uma tarefa ou alguma nova demanda, eu explico o porquê, dou o contexto, porque eu quero que a pessoa raciocine por trás. Porque da próxima vez, na segunda, eu posso falar de novo, mas na terceira ela já raciocinou. Então, eu rodei uma pesquisa, né, no meu próprio Instagram, com uma amostragem de 7.126 pessoas. Olha isso, olha, 1 em cada 3 pessoas tinham dúvidas sobre educação financeira básica. 3 em cada 5 pessoas não sabem onde investir. Gente, olha isso. Então, ó, eu sei que essas também podem ser suas dores. Mas calma, que já, você vai começar a aprender as técnicas para você ser cada vez mais protagonista da sua vida financeira, ok? Bom, então você precisa cada vez mais estar no controle. Então vamos lá, ó. Já que você tá aí, bota aí, anota num papel, tá? Camila, mas por que anotar no papel essa coisa arcaica? Porque quando você faz isso, tá? O teu cérebro, ele manda uma mensagem do seguinte: quando você escreve, você tá ali forçando, tá? Não vou conseguir explicar, tô falando a grosso modo, você tá forçando que aquilo se torne uma meta quando você escreve. Você tira da sua cabeça, você escreve. Quantas vezes você tá com um monte de coisa na cabeça, você vai lá e você escreve, aí você fala assim, ai, fiquei mais tranquilo. Por quê? Porque exatamente nesse momento, né? Você assumiu para si que aquilo se tornou para você uma, entre aspas, obrigação. Pelo simples fato quando você escreve. Tá? Então, você precisa estar no controle. Vai lá e anota aí. Todo mundo anotando justamente porque esse é o momento do ponto da virada. O essa vai render. Ele é o momento do seu ponto da virada. E o mais importante, totalmente gratuito. E o melhor, não vamos te vender nada. Tá bom? Isso aqui é pra vocês, por vocês. Então, ó, é natural que os nossos sabotadores, né? É natural que os nossos sabotadores, eles queiram se esquivar do problema, né? Falar assim, vai ser só esse mês. Aí você vai lá, você viu aquele secador que você queria comprar, ou aquele celular, que é o mais novo, não é isso? Por quê? Porque todo mundo ou no seu trabalho tem, ou porque você viu lá nas redes sociais e você acha que você tem que ter. Aí é o começo do fim. Então, ó, aqui você vai cada vez mais entender, para você sair do sufoco financeiro, para você ter até 40% a mais. Veja, aqui não tem fórmula mágica, gente. Eu não dou fórmula mágica para ninguém, tá? Tem fórmula mágica para nada. A única fórmula mágica que eu vou te ensinar aqui são os meus anos de experiência, tudo que eu errei e acertei junto com os especialistas convidados. Tá? Então não tem absolutamente nenhuma fórmula mágica. Se livrar do cartão de crédito rotativo. Fluxo de caixa capaz de garantir pelo menos pagamento das tuas contas e capacidade para você investir.
e aprender onde você vai investir seu dinheiro para render mais e realizar seus sonhos. Porque no fim, pessoal, todos nós, a gente quer ganhar mais dinheiro. Claro que a gente quer e tem que querer mesmo. Mas o que a gente quer? A gente quer estar mais tempo com a nossa família. A gente quer viajar. A gente quer, muitas vezes, ter um carro legal. E não tem problema nenhum nisso. E ainda bem. Porque senão, qual o sentido que tem na vida? A gente quer poder ter os nossos filhos, proporcionar para eles uma educação bacana. A gente quer poder comer em lugares legais. Não é isso? Então, ó, agora você deve estar dizendo assim, Camila, mas você falando desse jeito, né, parece fácil. Calma, eu já senti isso. E eu já estive nesse lugar. Esses dias eu contei uma história que eu acho que eu nunca tinha contado. Mas então eu vou contar aqui para vocês, exclusivamente para vocês aqui de novo. Eu me lembro que eu estava indo para Tabaco Café, isso deve ter mais ou menos uns 18 anos atrás. Mas eu me lembro que antes eu estava em casa, né, e minha mãe tava, eu queria comprar um computador. Na época nem tinha laptop, né? Porque eu dividia com o meu irmão, né? Aquela coisa de dividir. E o meu irmão usava muito, né? E aí eu queria comprar um laptop. Comprar um laptop não, desculpa, comprar um computador. E fui lá pedir pra minha mãe. E aí minha mãe começou a brigar comigo. Sabe só, que não sei o quê. Não tem dinheiro, aquela coisa. Aquela... Eu me lembro, eu ia pro meu quarto, eu tava sentada com a minha avó e eu comecei a chorar. E comecei a chorar, falei, a minha mãe podia ter me dado, a minha mãe podia me dar, etc e tal. Falei, quer saber? Eu vou comprar. E aí quando eu saí de casa para ir para a loja, né? No Rio de Janeiro tem muita coisa do frescão, né? O ônibus com ar-condicionado. Só que no ponto era o caixa eletrônico do meu banco, né? Aí fui lá, entrei no caixa eletrônico. Quando eu entrei no caixa eletrônico, né? Tirei o extrato. Eu me lembro como se fosse hoje desse dia. Eu devia ter uns R$1.300 na minha conta. Eu não podia comprar na época, né? R$1.300 de hoje, né? E eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Tem algo errado, porque eu tô gastando demais. E se eu preciso comprar um computador para eu poder trabalhar e ganhar mais também, mas eu não consigo nem guardar o meu dinheiro, eu falei, que empresária que eu sou, né? Então eu já senti isso. Tô dando um exemplo, mas já senti muito. Isso não quer dizer que as coisas eu olhe hoje e falo assim, puxa, não, olha, eu vou comprar porque talvez eu esteja num momento financeiramente mais favorável. Não, pelo contrário. Bom, e aí, pessoal, se eu melhorasse a minha vida financeira, mas que eu tivesse consciência, né, eu cada vez mais, eu descobrisse onde estavam meus gastos que drenavam os meus recursos, né, mas... Antes de mais nada, eu tinha que melhorar meus hábitos financeiros. Quando eu calibrei a minha mente para esses dois fatores, eu atingi cada vez mais a minha consciência financeira, que me permitiu estar aqui hoje como investidora. E é sobre isso que a gente vai falar exatamente hoje, sobre a sua transformação. E aí, olha, eu já falei de inteligência positiva. A inteligência positiva alta, ela significa que sua mente ela age mais como sua amiga do que como sua inimiga. Mas o que você está falando, Camila? Eu estou dizendo o seguinte, muito se fala sobre QI, né, o quociente de inteligência, mas eu quero falar para vocês sobre o QP, que é o quociente de inteligência positiva. Isso exatamente culminou no livro, no Inteligência Positiva, do Chihar, um indiano, né, que ele entendeu o seguinte, por que apenas 20% das pessoas, elas de fato atingem a melhor performance? E por que 80% não atinge? Por quê? Por conta dos seus sabotadores. O que é o sabotador? O sabotador, né, é aquela vozinha interior que está dizendo assim, você não consegue, você não vai dar certo. Você nasceu para dar errado. Não é isso? Ou que diz o seguinte, vai lá, você merece. Você merece comprar aquele sapato, você merece comprar aquela bolsa. Você merece comprar aquele relógio. Você trabalhou tanto, você merece. Os sabotadores, eles são os sentimentos que levam à ação via raiva, ansiedade, arrependimento, culpa, vergonha. E no final você tem que fazer o quê? Você tem que fortalecer o seu sábio, ou seja, você tem que entender quais são os sentimentos que te puxam por meio do quê? Da curiosidade, criatividade, alegria,
alegria de contribuir proativamente. Da onde vem esse conceito? Lembra que eu falei sobre o comportamento? Quanto mais você consegue entender não só o funcionamento, mas modelar como que você reage, mais você consegue ter atitudes que são atitudes para melhorar o seu quociente de inteligência positiva. Totalmente disruptivo. Quando eu aprendi sobre isso, eu tenho várias técnicas, tá? Inclusive eu usei isso para emagrecer. Eu usei isso para cada vez mais ficar produtiva. Eu usava isso em reuniões quando naquele momento eu falava alguma coisa e muitas vezes eu era cortada e eu falava assim, Camila, e aí vinha aquela vozinha interior falando assim, você não é boa o suficiente. E aí o que eu fazia? Eu enfraquecia, porque eu tomava uma consciência que aquilo ali era um sabotador minha. E eu criei o quê? Eu criei um nome para esse sabotador. Frank. De Frankenstein. Porque quanto mais eu fui tomando consciência que isso é inerente, porque todos nós temos os nossos sabotadores, o segredo está o quê? O segredo está em você enfraquecer. Isso mudou a minha vida. Então, uma inteligência positiva alta significa que sua mente ela age mais como sua amiga do que como a sua inimiga. Quantas pessoas você já conheceu que que a pessoa, você admira a pessoa e você fala assim, puxa, mas eu converso com ela, caramba, né? Isso não quer dizer que eu fique, uhul, não é isso. Mas eu entendi que a forma como você reage é que vai fazer a diferença. Porque, gente, problema sempre vai acontecer. Você vai ter questões financeiras no seu negócio, você vai ter questões financeiras na sua vida. Inteligência positiva é uma indicação de controle que você tem sobre sua própria mente. O qual ela age, né, em benefício próprio. Então, por exemplo, muitas vezes eu tô lá dormindo, antes de entrar em sabotadores, eu preciso explicar isso para vocês, tá? Eu tô dormindo, eu não tenho problema para adormecer. A minha questão é que eu acordo no meio. E aí o que acontece? Eu acordo no meio da noite. E às vezes eu tenho uma reunião importante às 8 da manhã. E aí o que eu entendi? Eu entendi que quanto mais eu ficava ali, olha, não, etc e tal, é ruim, Camila, você precisa dormir, mais eu não dormia. Aí sabe o que eu passei a fazer? Eu passei a estudar. Ai, Camila, não é possível que você passou a estudar. É óbvio, gente, eu não abro um livro desse tamanho e fico lá estudando. Mas eu tenho um aplicativo de produtividade, e lá eu faço o quê? Eu deixo pelo menos os últimos 10 artigos que eu gostaria de ler em algum momento. Eu vou lá, abro um deles e eu começo. Porque a minha cabeça, ela passa a desfocar daquilo que eu estava preocupada. E aí o que acontece? O sono vem. Tá claro? Então, olha, o que eu quero dizer para vocês? Os 4 sabotadores financeiros, tá? São 10, mas eu vou listar 4 que atacam diretamente sua saúde financeira. Primeiro é o esquivo. Quem é o esquivo? O esquivo, ele foge de tarefa e decisões difíceis. Ele faz o quê? Ele mira o quê? O conforto. Por que ele mira o conforto? Porque o nosso cérebro, ele está sempre buscando a nossa zona de conforto, não é isso? Para que a gente fique cada vez mais o quê? Para que ele não tenha que despender tanta energia assim, para que você não precise entrar no modo sobrevivência. Então o cérebro faz o quê? Ele vai lá que sempre quer te colocar na sua zoninha de conforto. Mas você precisa cada vez mais estar confortável no desconfortável. Mas o esquivo, se você tem um sabotador que pensa exatamente isso, ó, ele bota assim, eu sei que eu estou gastando muito, mas mês que vem melhora. No mês que vem não melhora nada. Aí você fala isso para você o tempo inteiro. Você tem um sabotador esquivo. Ou você que fala assim, olha, eu nunca consigo me controlar nos gastos. Olha isso. Eu nunca consigo, mas você não toma nenhuma atitude, você tem um sabotador o quê? Vítima. Eu sei que você está aí pensando que você seja esse. Mas você também pode ser aquele o quê? Que busca prazer na próxima ação. Você pode buscar na próxima compra. Ah, eu vou comprar aquele carro porque eu quero arrumar mais namorada. Ou eu vou comprar aquela bolsa porque eu vou me sentir mais bonita. E veja, eu não estou falando que você não tem que comprar, não. Eu estou falando que você tem que fazer de acordo com o que a sua economia permitir. É isso que eu estou querendo te dizer.
E você está ali a um passo do descontrole financeiro, que é o quê? Ah, eu mereço. Você é o quê? Tem um sabotador inquieto. Ou o crítico que todos nós temos que diz o seguinte: educação financeira não é para mim. Ora, se todo mundo fala da educação financeira e você não acha, se você não acha que é para você, então, desculpe, isso não quer dizer que todo mundo esteja certo. Mas, se você vai lá e olha a biografia dos líderes que você mesmo admira, eu tenho certeza absoluta que ele fala sobre educação financeira. Então, olha, o que eu quero dizer para você? Esse aqui é o velocímetro da inteligência positiva. Então, ó, aqui, né, você tem o quociente de inteligência, o famoso QI, aqui você tem o quociente de inteligência emocional, não é isso? E hoje a gente fala muito sobre o quociente de inteligência positiva. Quantas pessoas que se julgavam inteligentíssimas, lá atrás, quando você estudou com elas na escola, e você olha para elas hoje, elas eram tão inteligentes, mas elas não conseguiam. Eu conheço muita gente assim, mas muita. Elas não conseguem estreitar relacionamentos ou ter ali uma flexibilidade, uma mobilidade. Por quê? Porque o sabotador dela bota ela tão para baixo que ela não consegue sair daquilo. Mas ela era inteligentíssima, ela só tirava 9,8 na escola. E aí, ó, o que acontece? Se você tem um quociente de inteligência positiva em 75%, a sua mente está agindo a seu favor, né? Então, olha, você precisa cada vez mais enfraquecer os seus sabotadores financeiros. Camila, onde é que eu acho isso? Por favor, dá um Google agora, você vai botar lá, teste de inteligência positiva, vai aparecer para você, tá bom? E você vai fazer o seu teste de inteligência positiva. E aí você vai escrever nos comentários, ou me mandar, ou mandar nas redes do Modal Mais, exatamente como é que foi o teu resultado, tá? Mas agora eu vou te dar aqui uma técnica que é o seguinte. Para você cada vez mais aumentar o nível de quociente de inteligência positiva financeira, você precisa enfraquecer os seus sabotadores. Ou seja, você pode rotular eles. Como eu te falei do Frank, que eu rotulo, né? Ou seja, pensa num nome bem feio. Pensa em algo que eu já vi as pessoas criando cada nome. Uma coisa que você detesta. Uma imagem que você detesta. E aí você vai mapear durante 3 dias os principais pensamentos sabotadores que você teve. Gente, olha só, falando sério. Isso aqui é ouro em pó. Além de ser ouro em pó, isso aqui é mudança de vida. Mudança de chave na sua vida. Eu estou falando aqui de 24 anos de experiência. Isso daqui foi o que eu tive que fazer primeiro para sobreviver, depois para estar dentro do mundo dos negócios e entender como que cada vez mais eu poderia fazer outros negócios, mas como que cada vez mais eu poderia ter a consciência financeira e arriscar em startups, em tecnologia, em outras empresas. E aí, ó, você vai mapear durante 3 dias. Tem que fazer isso. Ah, aí tá aí o seu. Exatamente, crítico dizendo, isso não vai dar certo. O esquivo está dizendo exatamente nesse momento o quê? Eu não preciso analisar minha fatura. Não preciso analisar minha fatura. Que saco analisar minha fatura. Está se esquivando do problema. E o que inquieto quer fazer o que ele quer te jogar para uma nova compra. Observa qual desses aqui você tem e anota. Aí depois você vai analisar quais desses sabotadores ele esteve mais presente e como que eles afetaram você. O que foi que você sentiu? Sabe, você foi lá e comprou uma bolsa nova e você sentiu o quê? Prazer, mas depois você se sentiu mal. Tem algo errado. Você foi lá e você falou assim, não vou olhar aqui minha fatura do cartão de crédito, mas aí o que aconteceu depois? Você ficou com insônia. Você pensou assim, eu deveria ter olhado e você não olhou, porque é o seu sabotador esquivo que está falando assim, eu vou me esquivar porque eu não quero pensar nesse problema. E aí que está o erro. Ou seja, como que você reagiu a eles. Com isso, você vai ficar cada vez mais consciente sobre as suas vozes interiores. Gente, olha só, é importante você entender o que 50% mentalidade, 50% comportamento, a gente vai para a ação. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre orçamento pessoal e como que você pode ter até 40% através de hábitos saudáveis, 40% a mais de dinheiro na sua conta. Então, pessoal, agora aqui no Essa Vai Render, a gente vai falar com a jornalista, com a Nil Moreto.
que comanda junto com o marido Leon, né, o Coisa de Nerd, onde eles falam sobre games, tecnologia e ciência. E também lidera o canal financeiro junto com o economista Luiz Persecchini, onde ela fala também tudo sobre finanças. E exatamente hoje, exatamente agora, onde ela vai contar um pouco da sua história, né? Mas também vai falar sobre finanças, que é o objetivo principal aqui do Essa Vai Render. Então, Nil Moreto, que bom ter você aqui. Super prazer, viu? Obrigada. Obrigada por fazer parte do Essa Vai Render. Obrigada pelo convite, gente. Honrada de estar aqui. Nil, e me conta o seguinte, muito se fala, né, da tua parte sobre finanças, mas eu queria saber a tua história também, tua história como empreendedora. Empreendedorismo é um assunto que me fascina, né? Muita gente acha que eu surgi com o Leon, né? Que eu vim de tabela. Eu sou jornalista de formação. Realmente, Tá. como jornalista, a gente não aprende empreendedorismo na faculdade, mas quando a gente sai para o mercado e a gente se depara com o sucateamento da carreira, né? A vida de jornalista não é fácil. Você começa a acender uma luz e falando, eu preciso criar uma saída, eu preciso criar uma solução. E antes de conhecer o Leon, antes de me casar com ele, eu fui para o empreendedorismo, né? Eu fui para a criação de alguma solução onde eu pudesse ali canalizar também a minha energia criativa. E em Goiás, morava em Goiás, eu criei um site na época, o Pauta Goiás, e foi assim, meu primeiro ensaio, meu primeiro risco com internet, com empreendedorismo. Não sabia absolutamente nada do que eu estava fazendo ali. Não ganhei nada com aquilo também, mas foi uma experiência. Foi o primeiro passo que eu dei. Eu falei: olha, eu gosto disso aqui, eu quero investir nisso aqui. E foi a minha primeira experiência. E pouca gente sabe, eu acho que eu nunca falei disso publicamente. E desde então você não parou mais, né? Não, assim, desde que eu abri minha primeira empresa, eu sempre tive uma empresa e sempre nessa área de comunicação. Ainda em Goiás, eu tive uma assessoria de imprensa em que eu atendia, né, nichos de empresários e políticos e tudo mais, mas também foi um processo de aprendizado enquanto eu ia me formando, né? E quando o YouTube apareceu, aí eu já tinha me casado com o Leon, e o YouTube apareceu primeiro na vida dele, né? Como um trabalho, de fato, como uma geração de renda. Eu percebi ali que eu poderia desenvolver essas minhas habilidades, o que eu já vinha num processo, né, de desenvolvimento, e num setor totalmente novo, que há 10 anos atrás nem havia, né? A gente ajudou a abrir essa picada no meio dessa Uau! floresta virgem, né? Quando a gente surgiu, quando não havia nem a chance de monetização, o mercado não confiava e tudo mais, e a gente ajudou a construir esse caminho. E assim, eu costumo dizer sempre que a cabeça do investidor é muito parecida com a cabeça do empreendedor, né? Eu sou empreendedora e sou investidora, né? Eu costumo dizer que eu sou até empreendedora anjo, né? Tem investidora anjo, mas empreendedora anjo. O que você acha, assim, né? E aí você falando muito sobre finanças, mas você também sendo uma empreendedora, né? O que você acha que guarda? Como é que a pessoa pode ter mais dinheiro se ela tiver essas duas mentalidades juntas? Eu acho que tem algumas características, né? Para entrar nesse meio, assim, eu não acredito em receitas, eu não acredito em fórmulas, mas eu acredito em algumas características que você pode ou ter sido educada a tê-las ou desenvolver no caminho, buscando informação, né, e se aprimorando. E eu penso que você ter inventividade, paixão pelo estudo, né? Falando da minha experiência pessoal, todo o crescimento que a gente teve como empresários e como empreendedores, ele veio também da nossa gana por estudar, por conhecer o mercado, né? E hoje o que a gente faz no canal do financeiro é basicamente isso, é fazer essa tradução. A gente entende as conexões que existem e como elas podem oferecer oportunidades. E acho que essa visão é muito forte para a gente e ela permeia, tanto quando você vai criar um negócio, quanto quando você vai investir, né? E acho que é importante, assim, né, o conceito do long life learning, né? A gente somos eternos aprendizes, né? Independente do quanto a gente tem na nossa conta bancária. Aliás, a verdade, né, assim, e que eu acredito, eu também não acredito em fórmula mágica, eu acredito em GSS, que é gastar a sola de sapato. Entendeu? É você realmente... Porque, né, a gente sabe, e acho que é importante a gente parar de romantizar, e eu defendo isso muito, de parar de romantizar não só o empreendedorismo, mas a ideia de dinheiro fácil, porque não existe. Exato.
não existe. Eu vim de uma família, meus pais não tinham curso superior. A minha infância foi uma infância. As pessoas olham para mim e eu tenho o estereótipo da mulher que nasceu bem-sucedida, né? Numa família de bem-sucedidos. Porque eu sou branca, eu tenho olho claro, hoje eu tenho faculdade e me expresso bem. Mas eu nasci numa família em que os meus pais não tiveram. Eles tinham a inteligência, mas eles não tiveram realmente a condição financeira de fazer um curso superior. E isso impactou toda a minha infância. A minha infância, eu era aquela menina que a pessoa usava a calça jeans que comprou no início do ano e que no final do ano já você cresceu, a calça jeans não cresceu, sabe? Do pega-frango. Eu era essa menina na escola. Só que era a menina que, tipo, se conseguiu ter a chance de se empenhar, e eu estudava muito, eu vivia na biblioteca, e não era fácil, não era bonito. Eu tinha todas as. Você sofre, né, um preconceito por não ter condição e tudo mais, você tem que lidar com todos esses desafios, mas eu tive esse privilégio de conseguir estudar, dos meus pais conseguirem priorizar a minha educação. E esse foi o investimento deles, foi o investimento da vida deles, né? E a mesma mentalidade, tipo, eles tiveram que apostar nisso, eles tiveram que se dedicar e suar para que as filhas pudessem estudar. E hoje a gente consegue ter uma situação mais confortável e conseguir dar passos maiores e investir, porque a gente teve essa base e a gente conseguiu superar. Mas assim, teve que lidar com o aprendizado, né? De como guardar dinheiro, como começar e tudo mais. Exatamente isso que eu queria te perguntar. E é bacana saber essa sua história, por quê? Porque isso certamente, isso foi um fator até, não vou dizer decisivo, mas foi um fator extremamente relevante para a sua formação e para a sua mentalidade, né? Sim. E aí, falando sobre mentalidade, o que você acredita hoje que são os 3 principais hábitos saudáveis para uma vida financeira ok? Nossa, é difícil, né? Porque eu tendo sempre a complexar as coisas, quando sistematizar, eu acho que eu não sou deslumbrada, né? Eu acho que você não se deixar deslumbrar é uma coisa importante para lidar com dinheiro. Outra coisa importante é não viver para o dinheiro, mas botar o dinheiro para trabalhar para você, né? Porque senão existe um perigo da relação com o dinheiro, dela virar doença mesmo, né? Dela virar uma linha tênue, né? Uma linha tênue. É muito tênue. E lidar com esse equilíbrio, sabe? E você, assim, conseguir fazer doações, conseguir investir no humano, conseguir, sabe, antecipar problemas. A gente conserva alguns princípios que eu aprendi com meu pai, que o Leon aprendeu com o pai dele, né? Tipo, a gente não gasta mais do que consome, a gente se planeja, a gente consegue ter uma ideia do quanto a gente vai gastar ao longo do ano e a gente consegue trabalhar esse dinheiro para, né, para que o dinheiro cubra as despesas. E a gente investe. Uma coisa que, desde o início, investe como? Quando a gente começou o canal, eu lembro que, assim, o primeiro dinheiro que entrou na nossa conta, tudo foi aplicado em equipamento. A gente investiu na qualidade do que a gente estava produzindo. A gente entendeu que ali era uma fonte de renda que ia crescer e a gente melhorou a qualidade. Então, essa ideia de nós temos que investir no produto que a gente oferece para a nossa audiência, a gente tem que fazer, que é uma pegada, né, de empreendedorismo também. Para mim é tudo muito casado. Né? É tudo casado. Muita gente fala, mas você podia ter aplicado, mas eu apliquei. Tipo, o retorno que me deu você reinvestiu esse no teu negócio. Exato. Você reinvestiu. Exato. É porque a gente ouve muitas vezes na internet algumas informações que às vezes limitam as ações, né? E a gente precisa ter sempre essa sensibilidade, e isso que eu falo, é a sensibilidade de leitura da sala, né? De leitura do ambiente, para conseguir tomar as decisões. É claro que uma hora a gente vai errar, uma hora a gente vai fazer um negócio que não é o melhor, o ótimo, mas entendendo que você está percorrendo. E isso, para mim, é o nosso mantra. Você entender que você está percorrendo é uma maratona e não 100 metros rasos, né? E pensar nisso a longo prazo. Né? Exatamente. Não um sprint. Eu costumo dizer que custos, né, são iguais, é igual a unha, você tem que estar sempre pensando em cortar, não é? Mas o mais importante, assim, reinvestimento no seu negócio é muito importante. Da mesma forma que você ter os seus provisionamentos, né? Você manter ali a sua reserva de emergência para momentos como a pandemia que a gente está vivendo, né? Então, e hoje, assim, né, Nil, eu queria muito te ouvir pelo seguinte, né? Hoje,
a gente tem um número muito significante, alavancado pela pandemia, pessoas endividadas. Sim. Né? O que você sugere para essas pessoas? Cara, é uma situação tão difícil, né? Eu lembro quando eu fui para a faculdade, meu pai teve que se endividar. E ele não teve opção, porque excedia isso porque eu passei numa universidade pública, excedia o nosso orçamento. Então, ou me mantinha lá ou não me mantinha. Decidiu investir, me manter, e aí gerou uma dívida que não tinha como fugir dela. E eu sei exatamente qual que é o peso, né, que você sente quando você está endividado, a angústia que é. A gente fez um vídeo recentemente no canal Financeiro, até dando alguns passos, né, que a gente aplicou na nossa vida e que também do conhecimento que o Luiz trouxe como economista. Primeira coisa que eu acho é, você precisa ter um controle, você precisa identificar, não deixar essa dívida sair do alcance da sua visão, registrar no papel. Outra coisa importante é quitar a dívida mais opressiva, né? Aquela cujos juros é maior, aquela de maior montante, para você conseguir eliminar essa bola de neve. E a gente, inclusive, sugeriu algo que a nossa audiência, muita gente não conhecia, que é a possibilidade de consolidar a dívida. Né? Você pegar várias dívidas que talvez estão te atormentando, conseguir fazer um empréstimo cujos juros sejam menores do que o somatório daquela outra dívida, e aí você consegue abater, né? Você paga aquela e fica devendo uma só, você consolida num pacote só. Mas isso tem que ter um bom controle, né, Nil? Porque isso é ali uma linha muito, né? Tem que ter um controle efetivo, né? O controle, eu acho que é o coração do negócio, inclusive para depois que você quita a dívida, né? Para você evitar novas dívidas, você ter visualmente o entendimento do quanto você gasta, do que você precisa para sobreviver, e até para você conseguir fazer aquilo que é o ideal, que é ter a reserva de emergência, que é conseguir investir. Você precisa ter isso nítido, né? O Nil é importante, assim, para quem está assistindo a gente, né? Vai ter muita gente que vai falar assim, caramba, mas puxa, como é que eu consigo controlar de forma efetiva? Quais os recursos que você tem? É uma mega planilha? A pessoa precisa ser um especialista, precisa ser um planilheiro? Ela deve recorrer, de repente, a pessoas que ela conhece? O que você sugere, assim? O que funcionou para mim, pode ser? As pessoas têm um meme, Camila, no Cadê a Chave, que eu sou uma pessoa bagunçada na minha mesa de trabalho. A minha mesa de trabalho é um caos, tipo papel e livro que eu tô lendo e coisa que eu vou fazer. Pena que ela não tá aí, né? Porque tá tudo lindo aí. Eu queria ver essa mesa, porque a mesa também é bagunçada, sabia? Minha bagunçada. Aí ficam falando, essa mesa bagunçada. Eu falei, gente, é muito papel pra tudo quanto é lado. Virou um meme, inclusive, porque eu anoto tudo. Eu preciso do papel. Eu só louço os caderninhos. Eu tenho um caderninho para conta da empresa. E assim, eu preciso pôr no papel antes de colocar na planilha. Mas acabou que eu preciso visualizar, sabe? É uma necessidade minha. Mas em termos de organização financeira e de organização de planilhas, essa é a minha função no casamento, inclusive. Sou assim, o Leon não tem controle de nada. Sou eu que faço as planilhas e registro. A gente tem uma planilha para cada. Eu tenho uma planilha para cada equipe de canal. Então, assim, eu sei quanto a minha equipe do financeiro vai demandar de mim daqui até maio do ano que vem. Eu tenho todo esse registro de quanto entrou, de quanto a gente vai faturar, de quanto vai, sabe? E eu faço isso no Excel, planilhinha mesmo. E para mim é muito importante, porque eu consigo ter isso muito claro e eu consigo. Surgiu a necessidade de contratar outra pessoa, eu sei exatamente de onde eu vou tirar e quanto vai ser, entendeu? Então, pessoal, vou até mudar aqui, porque olha o que ela acabou de falar. Então, você que está aí pensando, caramba, olha, mas eu não consigo fazer isso, porque é muito difícil. Eu vou dizer para você que não é difícil. Sabe por que não é difícil? Quando você começou lá a entrar nas redes sociais da vida, no WhatsApp, naquele momento você estava pegando ali pela primeira vez. Então, assim, a complexidade, ela existe se você tiver na tua cabeça, principalmente o sabotador, que não vai dar certo, né? A gente já falou sobre sabotadores. Eu falei sobre os sabotadores na aula 1. Por que eu tô dizendo isso? Você vê, a Nil, ela tá trazendo um exemplo que ela usa, escreve lá na munheca, gente. Eu também adoro. E eu descobri, Nil, de verdade, assim, que como eu sou sinestésica, eu descobri a forma que eu aprendi. Isso foi uma coisa que foi
game changer, assim, pra mim, né? Porque lá na época da escola, a professora falava que eu era muito avoada, sabe aquela coisa? Não, e falou pra minha mãe, na segunda série, né? E aquilo pra mim, porque eu não conseguia ficar sentadinha, prestando atenção no professor falando. Eu precisava escrever. Na verdade, assim, eu não escrevia também. Aí, quando eu entendi que quanto mais eu escrevesse, mais eu conseguia absorver o conhecimento, aquilo pra mim foi um divisor de águas, né? E eu faço muito fluxograma. Então, você que está aí pensando que você não sabe mexer, que você tem que ser um planilheiro, não. Você vai lá, você começa a tatear, mas é importante que você anote. É basicamente isso, né? É dizer para onde, saber para onde está escoando. Você tem que ter o conhecimento de todos os furos do seu recipiente. E eu queria te emendar exatamente isso, assim, aí você já me disse um pouco, né? Como é que você realmente planeja, né, os teus movimentos, né, as suas despesas de curto, médio e longo prazo? Você usa basicamente o seu caderno junto com uma planilha. Sim. E assim, eu sou casada com um homem extremamente criativo. Isso foi uma coisa que a gente precisou. E assim, a gente tem bem dividido isso. Eu cuido do financeiro, ele é o criativo. E o nosso negócio, a saúde do nosso negócio, vai dele ter fôlego para as ideias dele prosperarem. Então, assim, então parte do meu planejamento, eu preciso contar com a imprevisibilidade, né? Eu preciso contar com essa margem criativa, porque se precisar comprar o equipamento, é a saúde do nosso negócio. Nosso canal é o maior canal de tecnologia da América Latina, porque a gente compra coisas e revisa. Então, eu preciso ter isso faz parte já embutido, né, do que eu planejo. E é isso, assim, eu tenho que ter o controle se eu preciso. Bom, então talvez eu preciso achar uma outra fonte de renda se o projeto é muito longo. Aí eu vou trabalhar o meu comercial, eu vou projetar isso para o cliente, sabe? E fazer essa relação funcionar. Sempre tem que ter Agora, um equilíbrio. Por exemplo, você falou bem, né? Não, meu marido é criativo, e aí imagina, ele foi lá imprevisível e daqui a 6 meses ele decidiu que ele tem que comprar um material, um equipamento, né? E esse equipamento, enfim, tá acima do budget que você tinha lá planejado. Isso acontece, né? Sim, acontece. E aí o que você faz? Né? Tem que ir atrás de mais verba ou remanejar, né? Aí a gente pode priorizar também. Isso é outra coisa, ter essa flexibilidade, né? Eu consigo remanejar, porque não está tudo. A diversificação é algo muito importante, né? Você ter essa possibilidade de ter investimentos que você consiga, você ter alguma porta liquidez, né? de ter uma liquidez mais acessível, né? De você ter acessibilidade. E aí, isso a gente trabalhou, mas isso foi algo que a gente foi aprendendo no caminho, no processo, né? Eu falo muito sobre principalmente a pessoa deixar ali um percentual, que seja um percentual, seja para uma reserva, para um provisionamento. Você tem algum percentual que você dê, que você sugere, ou isso é variável? Para nós varia, porque a gente houve uma mudança, né, no nosso. Quando a gente fazia um conteúdo baseado só em games, a gente não tinha tanta imprevisibilidade. Quando a gente começou a criar e sair, aí eu tive que ajustar isso, então varia. Mas eu acredito que dá para customizar e a pessoa consegue perceber com base naquilo que se ela tiver tudo controlado, ela sabe o quanto ela gastou de emergência e ela consegue ter essa média do que ela gastou ao longo de 6 meses. Né? E consegue projetar. Aí ela consegue projetar, ela consegue ter essa temperatura, né? Que é mais ou menos o que eu faço. Então, pessoal, gente, olha só, basicamente, assim, tá muito claro o que ela ensinou aqui pra gente agora, né? Então, imagina, se você consegue, no fim do seu mês, economizar 10 mil, 5 mil, 15, no mês 2, você consegue economizar 10, no mês 3, você consegue economizar 8. Você pode ir lá, fazer uma regrinha, né? Pode fazer lá uma média ponderada e projetar isso para os próximos meses e fazer o de trás para frente. Ora, eu preciso deixar tanto aqui de resultado, que é essa média, né? Para os próximos 12 meses você faz a conta de transferência. Gente, isso aqui eu estou explicando a grosso modo, tá? Né? Então, isso muitas vezes isso pode variar, mas o mais importante é saber que você precisa deixar o que a gente chama de fluxo de caixa livre. Importante. É importante, né?
É isso que as empresas fazem, aí já você indo para uma pequena, para uma média, de uma média para grande, muitas vezes esse fluxo de caixa livre, né, chega no final do ano, essas grandes empresas elas fazem a distribuição entre os sócios, entre os acionistas, não distribui tudo, né, mas distribui uma parte. E assim, veja, você vê, tudo começa com a tua mentalidade, tudo começa com a sua mentalidade, com a sua consciência financeira. Então, pessoal, não tem mais desculpa, não é, Nil? Não tem mais desculpa. Não tem, aliás, não tem fórmula mágica, né, Nil? Qual a fórmula? Existe fórmula mágica? Eu sei que você já falou no início do papo. Não tem fórmula mágica. É tudo treino, né? O duro é que, assim, eu entendo que é uma área que, principalmente no momento de crise, envolve vários fatores que vão além do nosso controle, né? Então, saber lidar com essa possibilidade também de que a gente está vivendo numa época que investir em saúde emocional também é um grande investimento. Eu acho que muito. Né, é uma base, assim, para não deixar ser tragado, porque é inevitável que haja perdas. Quem ganha, perde em algum momento, e saber lidar com isso é muito importante. E basicamente, assim, é ter uma sensibilidade. Uma coisa com a qual eu luto muito, você falou sobre sabotadores, e a partir do momento que você toma consciência de que seu cérebro, ele tende a percorrer os caminhos, né, os vieses, aquilo que, né, vai abrindo o suco de uma forma de pensamento, mas você toma consciência disso, é um início para você começar a se exercitar, a não deixar ficar viciado nas coisas prontas, nas ideias prontas, né? Isso eu acho que é bem, bem importante. E é uma coisa que eu estou aprendendo, na qual eu estou me esforçando, na verdade, né? Faz parte do meu processo também. É muito legal, eu invisto muito, né? E principalmente depois que eu entendi o conceito de neuroplasticidade, né? Que é a forma realmente. Gente, eu volto a dizer, tá? Eu não sou da área de saúde, nem da área médica, então eu vou explicar aqui, né? Que é basicamente, né, novas conexões neurais que o nosso cérebro faz de forma que, a partir do momento, sabe quantas vezes você já ouviu aquilo assim? Puxa, mas aprender algo novo, por que é importante você adquirir hábitos novos, né? Mas você fazer com consistência, porque a partir dali você tem um padrão. Quando você tem um padrão, né, a tua conexão neural ela começa a repetir esse padrão. Da mesma forma que, se você tem um padrão, que é um padrão de tá sempre fazendo dívida, de você entender, e assim, eu conheço muita gente assim, tá? E às vezes pessoas que herdaram isso, entre aspas, herdaram essa mentalidade de pai, de mãe, de tio. Então, se você desenvolve esse padrão, você também tem como desenvolver um outro padrão. E veja, lembra que eu falei sobre o B.J. Fogg, né, que trabalha muito sobre economia comportamental, que fala muito sobre economia comportamental, e ele diz sobre o poder do micro-hábito. Você não precisa fazer tudo. Vai aos poucos, mas faça. É um cenário bem assim, eu fico bem até preocupada, sabe? Eu tomo muito cuidado quando me posiciono sobre isso, porque eu venho eu entendo a dor da pessoa que está metida na dívida. Meu pai passou por isso e a gente viveu assim longos meses para tentar sair. Mas é isso, dá para sair, né? No nosso caso, a gente saiu. Né? Não tinha YouTube para a gente sair. Isso que às vezes, mas você ganhou dinheiro e aí tal. Não. A gente saiu da dívida enquanto eu estava na faculdade, naquela fase lá. Justamente por isso também, por essa coisa de conseguir ter esse controle, né? Mas assim, eu acho que assim, não é nem a questão da dívida, né? Porque você vê, tem muita empresa que naturalmente, para se alavancar, né, entra no processo de investimento de outros. A questão é o controle que você tem que ter, exatamente o que você falou. Né? A minha mãe também, a minha mãe se endividou na época, né, porque ela queria dar uma educação muito boa para o meu irmão, né? Ela não tinha como, né? Era uma realidade. Na verdade, ela teve, e depois ela teve uma queda de rendimento. Meu pai já tinha falecido, né? Então ela se viu no dilema, né? Assim, ela se viu no dilema, né? Ou tira ele da escola, ou ele permanece. Então ela recorreu ao banco, né? Mas o mais importante, eu falei, a minha mãe tinha tudo anotado num caderninho. Sim, né? É a mesma mentalidade. Exatamente. E foi com ela que eu aprendi. Né? Óbvio que eu uso outros recursos, mas foi exatamente essa mentalidade. Até hoje ela fica, Camila, olha, você está gastando demais. E com ela eu aprendi uma coisa mais importante, que seus pais devem ter falado bastante para você, a gente
não botar um pé onde a gente não alcança. Sim, né? exatamente. É bem sutil a diferença, né? De você entender o que você está alavancando e você investir naquilo e você dar o passo maior que a perna. Todas as vezes, Nil, de verdade, todas as vezes que eu quis dar um passo maior do aquilo que eu podia, eu me dei mal. E veja, gente, eu acho que assim, tudo é aprendizado. Porque a gente não vai, acho que a gente tem que tirar esse peso, não é isso? A gente não vai acertar sempre. E a gente precisa errar, não é? A gente não vai, a gente está tentando, né? A gente precisa... É muito interessante que muita gente só conta isso, né? Mas eu acho que o segredo da construção dessa mentalidade é justamente nisso, é de você arriscar, de você tentar entender isso, porque você só vai dosar, você só vai saber até onde a sua perna alcança quando ela não alcança mais, infelizmente. Exatamente. E o conceito de você ficar confortável no desconfortável, né? Porque a gente tende a querer estar sempre na nossa zoninha de conforto lá, né? Assim, as pessoas... É muito engraçado que as pessoas que não empreendem, né? Eu fico olhando para a pessoa e falei, mas eu não acredito que você não conseguiu muito, porque o empreendedorismo está tão enraizado em mim, essa coisa do arriscar, mas tem gente que não tem o perfil, não tem o perfil de empreendedor. Sim. Porque eu acredito que todos somos empreendedores como estilo de vida. Mas é da pessoa entender que ela pode arriscar, mas às vezes ela não quer, não é do perfil. Não e tem isso da saúde emocional também, tem isso do preparo emocional também, né? Exato. Não acho que seja todo mundo que esteja pronto. E tá tudo certo, né? Porque assim, o que é certo para mim às vezes não é certo para você e não é certo para outro e tá tudo certo. A gente que define, eu acho que é importante, né? A gente que sabe o que é melhor pra gente. E tem coisas que você só vai descobrir depois, assim. Quando eu tava arriscando a fazer meu site, ou quando o Leon decidiu investir numa plataforma que não gerava nada, isso era empreender, mas a gente na época não sabia que estava empreendendo, sabe? Na época não foi uma coisa pensada e eu vou fazer isso e eu vou ter tal resultado em tantos meses. Não. Foi algo que a gente apareceu na nossa frente e a gente falou, estou com vontade de fazer. E fez. E aí foi. E acho que, assim, eu me policio muito também, porque quando a gente olha para o passado, as coisas estão dadas. Então é fácil você conseguir falar, não, lá naquele momento eu investi no risco, lá naquele momento eu fui super arrojada, lá naquele momento... Mas quando eu entro na Nilce do passado, eu falo, não, eu não sabia o que eu estava fazendo. Tipo, eu estava aprendendo. Foi numa tentativa, como aquela que deu certo e que prosperou, e que hoje, né, hoje eu vivo o prolongamento daquela experiência que deu certo. Houve outras, várias que não deram, né, que poderiam ter me levado para outro lugar se tivessem dado. É basicamente isso, né? Ô, Nil, uma coisa que eu escuto muito, assim, você acha que tem idade certa? Eu escuto de pessoas, eu tô muito velho para investir, ou outras pessoas que querem investir até... Você acha que tem alguma idade ideal ou isso não existe? Isso eu tô ferrada. Não tem. Eu acho que isso é mais um limitador, né? É mais um limitador para isso vale para tudo na vida. Para você começar um esporte, para você aprender língua. Eu comecei a aprender língua. Eu não tive a oportunidade de aprender inglês quando eu era criança. Eu tô tendo a oportunidade de aprender inglês agora que eu moro aqui, no Canadá. Então, e assim, é mais difícil? Exige um pouco mais de mim? Não, acho que sim, porque dizem isso, né? Eu não sei. Mas que opção eu tenho? Eu não tenho opção, eu tenho que aprender. Então é agora. E se eu for dizer que a idade vai me limitar, gente, então a gente morre aos 40, porque não é? Imagina, acabou. Se você não for viver, uai. Assim, eu não quero. E eu acho isso muito feio, eu acho isso terrível quando a gente escuta da boca de quem é jovem, sabe? Assim, de quem tem seus 20 anos e acha que já tá. Eu tô tendo. É incrível, porque tá rolando uma opressão na nossa juventude, que a pessoa com 20 anos e ela ainda não conquistou nada, ela se sente fracassada. Isso é terrível. Isso é terrível. 30 anos. Eu tenho um trending no TikTok de, meu Deus, cheguei aos 30 anos e eu não construí nada. Meu, aos 30 anos, sabe? Tipo assim, sua vida tá começando, meu amigo. Calma lá. E não existe isso. Você é limitado
preconceito, por uma ideia cujo argumento não se embasa em nada, eu acho que a gente precisa ficar muito atento a isso e entender que nós estamos num ambiente de extrema competitividade e algumas ideias surgem e às vezes se consolidam apenas para te boicotar e te impedir de competir na melhor fase da sua vida, quando você tem experiência, quando talvez você tenha um equilíbrio emocional, quando talvez você tenha um repertório muito maior. Sinceridade, eu sou muito mais eu agora, né, do que eu era há 10 anos atrás, ou do que eu era há 20 anos atrás. Então, eu gosto eu não sei como eu vou me portar daqui 10 anos para frente. Gosto de imaginar alguém ainda mais arrojado. Gosto de imaginar alguém ainda mais criativo. E eu vou trabalhar esses 10 anos para que eu chegue daqui a 10 anos nessa posição. Basicamente, é isso. Me revolta quando falo que a idade é um empecilho. Não, não sei se de verdade. Isso também. Mas isso vem muito dos nossos sabotadores, de crenças, de coisas lá de trás. Assim, eu sempre defendi, você é livre, né? Nós, como seres humanos, somos livres. E é essa liberdade. E outra, às vezes, aí você vê, né? Um jovem, muito jovem, já com o peso de uma responsabilidade. Meu Deus! E veja, eu acho que a mensagem mais importante, né, que a gente pode deixar não tem nada melhor que quanto mais você trabalhar, você testar as hipóteses, você experimentar, mas você fazer isso com autorresponsabilidade, né? Mas você também ser permitido de sonhar. Isso não quer dizer que 20, 21, 22... Eu conheço uma galera de 20, 21, 22 que são, assim, fenômenos. E conheço também quem não está afim de nada. Da mesma forma que também tem pessoas de 30 que já atingiram um patrimônio financeiro e também que pessoas que não. E tá tudo certo. E o 40 que está começando agora, né? Posso contar a história do meu pai? Meu pai trabalhou a vida inteira como retificador de motores, né? Um trabalho pesado. E quando ele aposentou, ele tinha 60 e pouquinhos, ele começou a mexer com o computador. Tipo assim, ele foi aprender aquilo, ele nunca tinha sentado na frente de um computador. E meu pai, tipo assim, começou a jogar, sabe? Ele virou... Meu pai virou o segundo do mundo no Candy Crush. Sabe? Tipo assim, 60 e tantos anos, estou te falando, ele adquiriu habilidade motora. Outra coisa, enquanto isso ele começou a estudar, aí o computador abriu para ele um mundo, a internet. Meu pai começou a aprender sobre cultivo de orgânicos e agrofloresta, conceito, né, de você misturar espécies e tudo mais. Isso é uma economia super avançada e tal. Meu pai começou a aprender isso e hoje ele cultiva. Então, tipo assim, 65 anos, sabe? Ele aprendeu isso agora, cultivar morangos e tudo mais. Não é um trabalho... E assim, é o prazer da vida dele, é o orgulho. E ele nunca parou de aprender. E eu acho que eu tenho isso dele, sabe? E eu acho que se eu pudesse repassar para alguém uma coisa que é o tesouro que eu gostaria de compartilhar, é isso. Não tem limite. Não é idade, não se deixe limitar, sabe? Gente, olha, com essa frase, não se deixe limitar. A gente vai encerrar nosso papo, que tá ótimo. Dizem que papo bom a gente fica, puxa, né? Mas eu ficaria aqui mais um tempão, né? Mas, Nil, assim, parabéns pelo seu trabalho, assim. Eu acho que suas dicas foram obrigada, extremamente importantes, relevantes, né? E no fim, né, eu acho que é legal, assim, nada pode te limitar. Não se deixe. E você se reinventa quantas vezes forem necessárias para que você cada vez mais deite com a sua cabeça no travesseiro e se sinta realizado, né? Eu acho que isso é muito valioso. Então, eu quero te agradecer, obrigada por estar aqui com a gente. Foi uma honra, um prazerzaço falar com você, te conhecer um pouco mais de próximo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Precisando, estamos aqui. Então, pessoal, que aula, hein? Caramba, viu? Eu falei para vocês que a gente tinha, né, esse time de especialistas para cada vez trazer mais conteúdo. O mais legal, conteúdo prático, viu? Sem fórmula mágica. Então, pessoal, um beijo para vocês. Obrigada por estar aqui assistindo a gente junto com Essa Vai Render. E espera que tem muito mais.